na nossa meditação passada que o apóstolo Pedro estava encorajando os crentes para que pudessem pensar de maneira empolgada, entusiasmada a respeito da grandiosidade da salvação. O objetivo de Pedro é lembrar o que é a salvação, como que a salvação se revela através do Evangelho, como que Cristo conquistou, realizou esta salvação e como ela é aplicada em nossos corações e quantos benefícios estão atrelados à salvação, quantos privilégios. Essa é uma maneira, diz o apóstolo Pedro, dos crentes suplantarem, superarem as provações, as dificuldades, os desafios, principalmente atrelados à perseguição por causa da fé. Então, o objetivo de Pedro é dizer, vejam que vocês têm muito mais motivos para se alegrar do que para se entristecer. Se vocês pensarem nas provações, se vocês pensarem nas perseguições, vocês vão se entristecer, mas se vocês pensarem no privilégio da salvação, se vocês pensarem o que é a salvação, vocês terão muito mais motivo para se alegrar. Então Pedro diz que a salvação deve nos empolgar, como empolgou os crentes da antiga aliança, principalmente os profetas que inquiriram, que desejaram conhecer mais. Ele diz como empolga os próprios anjos que contemplam o desenrolar da história da redenção na igreja. E agora, depois de falar deste entusiasmo, dessa empolgação que deve estar no coração do crente ao pensar sobre a salvação, o apóstolo Pedro vai dizer para aqueles crentes de que na manifestação da nossa salvação pelo Evangelho, que revela a nossa salvação em Cristo, de como a nossa salvação se dá em Cristo, ele diz que a resposta que nós devemos dar a isso é uma peregrinação terrena de santificação em direção à consumação desta obra. Ou seja, o Evangelho que derrama em nosso coração a graça salvadora, ele provoca em nós uma reação. Ao início do derramar da salvação em nós, ela provoca uma caminhada, que Pedro chama de peregrinação por esse mundo, de caminhada por esse mundo rumo à pátria celestial, mas que é uma caminhada com significado, com propósito. E um dos propósitos que Pedro invoca aqui é o de santificação. Então, um dos objetivos de nossa caminhada na terra é uma caminhada de santificação, é responder ao Evangelho, à graça derramada em nossos corações, em uma vida, em uma busca, em um caminhar de santificação, em um desejo e uma atitude de santificação, que é na realidade o resultado da obra do Espírito Santo em nós. O Espírito derrama uma graça que provoca uma ação, e esta ação, Pedro diz, é a santificação dos crentes. Então ele vai dizer que a santificação, ela é a resposta da fé ao Evangelho. O Evangelho chega em nosso coração pelo Espírito Santo, e qual é a resposta que a gente dá? A resposta que a gente dá, provocada pelo próprio Espírito, é a fé, a crença e a obediência, que é a busca pela santificação, que é a caminhada de consagração de vida, de santificação em direção à consumação de nossa salvação, ou a nossa morte ou o retorno de Cristo. Esse é o aspecto que Pedro vai tratar agora nessa parte da sua carta, de que os crentes devem tomar consciência de qual é a evidência, de qual é o resultado do derramar da graça salvadora, da salvação no coração do crente, que é nos conduzir a uma caminhada de santificação. Então vamos ver como ele nos descreve isso, visto que ele está fazendo referência ao que foi dito antes, assim como os profetas da antiga aliança perscrutaram, desejaram conhecer através da palavra de Deus mais a respeito da salvação.
Pedro diz: de igual modo, os seus leitores, os seus ouvintes, devem ser provocados a perscrutar, a ir para a palavra de Deus, procurando saber, conhecer como é este caminho de santificação, como é esta resposta ao Evangelho, a graça que vem ao coração do crente, a esta provocação do Evangelho no coração do regenerado. Então ele diz que de igual modo os crentes devem buscar na palavra de Deus este conhecimento, este aprofundamento, este direcionamento para esta caminhada de santificação. Deve considerar a palavra de Deus como crescer, como desenvolver essa salvação recebida, como realizar esta santificação. Pois é este o objetivo da palavra de Deus, ser esta bússola, ser esta instrução para a nossa caminhada de santificação. Vejamos como Pedro então nos apresenta como deve ser esta peregrinação terrena de santificação, de caminhada de santificação por meio da palavra. A primeira coisa que ele diz é que a santificação, como nosso objetivo de caminhada na terra, ela exige, ela provoca uma prontidão para o crescimento na palavra de Deus, para o conhecimento da palavra de Deus. Vejam o versículo 13, ele diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Então, ao citar o que é a salvação, Pedro vai dizer então que os crentes devem se vestir desta verdade. Ele usa uma figura, ele usa uma imagem que vem da atitude antiga, oriental antiga, de as pessoas vestiam geralmente vestes longas. Então, para que eles pudessem desenvolver melhor suas atividades, caminhar ou até correr, alguns pegavam as pontas destas vestes e amarravam no seu cinto. A ideia de cingir-se é isso: amarrar as pontas das vestes para facilitar a agilidade, a mobilidade para a realização. É como se ele dissesse: se preparem para correr, se preparem para caminhar, se preparem para agir. Entenderam o que tem que fazer? Agora vão. Ouviram a instrução? Agora ajam. Sabem o que fazer? Agora façam. Tenham prontidão para reagir àquilo que vocês ouviram, para fazer aquilo que vocês são chamados para fazer. Então ele diz: primeiro, isso tem que ser uma questão de mente, ou seja, cingir a mente, vestir a mente do conhecimento correto do que Deus quer de nós, ou seja, o que é que Ele quer que eu creia e o que é que Ele quer que eu faça. Então ele diz: cinja-se do entendimento do que é salvação, do que é esta graça salvadora traz para vocês. Ela traz um entendimento que provoca ação, atitude de fé e obediência, ele vai dizer posteriormente. Então a primeira coisa é revestir, preparar a mente com o conhecimento correto. Segundo, dispor-se a pôr em prática este conhecimento, cingir o entendimento, vestir o entendimento do conhecimento correto, tomar ciência do que tem que fazer. A palavra sobriedade aí indica exatamente isso, não simplesmente uma questão ligada a vício, mas a ideia de ter uma mente, na mente, claro que se tem que fazer, estar sóbrio, estar consciente, estar com a sua razão, com a sua mente clara, do que tem que fazer. Não é simplesmente estar sóbrio no sentido de não estar embriagado, mas estar consciente do que se tem que fazer. Então, revestir, ter a instrução, buscar o conhecimento na palavra de Deus, entender o que é a salvação e entender o que se faz com isso, o que se deve fazer com isso. O que é ser crente? Que resposta Deus exige de nós? Qual é a ação da fé? Qual é a atitude da fé? O que é que a fé exige de nós? O que é que a salvação exige de nós? O que é que a salvação nos conduz a fazer? Cingir a mente de entendimento, de compreensão e dispor-se, estar consciente a fazer o que se exige. Ou seja, estar consciente, sóbrio, esperando
esperando no sentido não passivo, mas ativo, fazendo o que se tem que fazer, aguardando a conclusão do processo. Ou seja, o que é que a gente tem que fazer? Caminhar em santificação, aguardando a consumação da obra na revelação final de Cristo. Então, a graça vem ao nosso coração, a graça salvadora começa a derramar os elementos da salvação em nosso coração, nos provoca uma caminhada que nos leva ao propósito final, que é a nossa glorificação, que é a consumação de nossa salvação. Então ele diz: tenha consciência, revista sua mente do que você tem que fazer, do que você é chamado para fazer, aguardando, ou seja, ainda que seja uma atitude exigida a nós, ele sabe que há uma dependência total de Deus. Eu preciso que a graça venha para me regenerar, eu preciso que a graça venha para me dar entendimento do Evangelho, a graça venha para realizar a obra da santificação e me provocar na obra da santificação. Então ele diz: esta graça que vem ao vosso coração vos conduz a uma atitude que demonstra o que vocês esperam, qual é a esperança. A ideia de esperar aqui não é de aguardar passivamente, mas é de fazer alguma coisa, é de caminhar, entendendo que este caminhar é direcionado pela graça de Deus para um objetivo, que é para a consumação da revelação final de Cristo. Ou seja, a primeira coisa que ele diz é: santificação é a resposta da fé ao que é a resposta do crente provocado pela fé naquilo que o Evangelho, que a graça vem produzir em nosso coração. A graça produz atitude, uma caminhada de santificação. Primeiro, dando entendimento. Segundo, dando a disposição para fazer, a capacidade para fazer, que é a caminhada de santificação. Que ele vai dizer: primeira coisa é ter prontidão para entender, para compreender o que é esta salvação e o que fazermos com ela. Ter o conhecimento do que temos que fazer, do que somos exigidos e chamados para fazer. Segundo, a santificação exige uma prontidão que leva à obediência. Então, primeiro, ter o entendimento correto. Segundo, ter a atitude do que fazer com isso, que é a obediência. Veja o que ele diz, versículo 14: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também santos, vós mesmos em todo o vosso procedimento. Então, versículo 14 ele diz: como filhos, ou seja, como pessoas adotadas na família de Deus, como membros da família de Deus, como pessoas que agora são tratadas não como inimigos, mas como filhos que são descritos como filhos capacitados para obedecer. A palavra aí, obedientes, é porque essa é a natureza do crente, a ideia de que há uma disposição para a obediência. A salvação provoca desejo de obedecer e capacidade de obedecer à palavra de Deus. Então a regeneração nos capacita a isso. Então, santificação se dá pelo processo de obediência à palavra de Deus. Não existe santificação fora da obediência, da sujeição à palavra de Deus. Ele diz assim: como filhos que sois, e sendo filho de Deus obediente, que essa é a natureza, essa é a natureza dos filhos de Deus, eles são obedientes. O que significa? Eles são dispostos e capacitados à obediência, ainda que venham a cometer desobediência, mas são inclinados e capacitados à obediência, certo? Aquele que de fato e de verdade é feito filho de Deus em Cristo, é gerado como filho de Deus em Cristo, esse tem disposição para a obediência. Jesus deixou isso claro quando ele diz assim, ele usa agora não título de filho, mas de ovelha. Ele diz assim: as ovelhas ouvem a voz do pastor. Ele também, em outro momento, Jesus diz: quem é de Deus ouve a voz de Deus. O que Jesus quer dizer com isso? Que é da natureza dos filhos de Deus,
daqueles que são feitos filhos de Deus pela fé em Cristo, terem disposição para ouvir a voz de Deus. É da natureza da fé produzir disposição à obediência, porque é pela obediência à palavra de Deus, é pela disposição de ouvir Deus e sua instrução que nós buscamos santificação. É pela palavra de Deus que somos instruídos no caminho da santificação. Então não existe santificação desassociada da obediência à palavra. Não existe santo fora da obediência da palavra de Deus. Então, os primeiros elementos da salvação é para nos capacitar a uma obediência santificadora. Não é uma obediência regeneradora, porque essa só de Cristo, mas é a própria obediência de Cristo nos capacitando a uma obediência santificadora básica. Então ele diz que na realidade essa obediência é uma busca ao conhecimento de Deus na sua palavra, a sujeição à palavra de Deus, que é essa busca de entender como nos moldar segundo o caráter de Deus. Vejam que ele diz, como filhos da obediência, um dos sinais dessa disposição para obedecer é a quem estamos dispostos a ouvir. Então qual é a prova da regeneração? É que o regenerado, ele tem agora uma disposição para rejeitar a voz do seu coração, para rejeitar suas paixões e preferir a voz de Deus na sua palavra. Começa uma luta entre ouvir o seu coração e a voz de Deus na sua palavra. E o crente tem uma disposição de ouvir a palavra de Deus, ainda que tentado a ouvir seu coração. Mas veja que ele pressupõe isso quando ele diz assim, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Então Pedro sabe que o homem na sua condição natural, ele é guiado pela voz de seu coração corrupto. Ele é conduzido pelos desejos, pelas paixões do seu coração. Uma vez regenerados, uma vez feitos filhos de Deus, uma vez experimentado a obra da salvação, este indivíduo agora está capacitado a ouvir a voz de Deus e tem a capacidade de rejeitar a voz do coração, suas paixões. E vocês podem dizer não. Então é mentira essa ideia de que, porque ele diz, não, é porque eu não resisti, eu não aguentei. Não, na graça em Cristo, somos capazes, sim, de dizer não às paixões do nosso coração. É isso que Pedro está dizendo. Como filhos da obediência, como pessoas que agora têm um caráter de filhos de Deus, podemos dizer não às paixões. Mas para isso, veja como o apóstolo Paulo bota isso numa ordem bem interessante, ele diz assim, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, um dos inimigos, e ele fugirá de vós. Então, eu posso resistir às paixões do meu coração, mas essa resistência se torna mais forte quando eu me sujeito à palavra de Deus. Como filhos da obediência, diga não às paixões, mas é preciso primeiro dizer sim a instrução da palavra de Deus. Não tenho força contra as paixões por conta própria. Essa força vem da graça que é alimentada pela palavra de Deus. Como é que a graça santificadora é alimentada? Pela meditação, pelo estudo, pelo degustar contínuo da palavra de Deus. Por isso que ele diz, cinja a sua... prepare a sua mente com a palavra para agir contra o pecado, resistindo. Então ele coloca aqui, mais do que as perseguições externas, ele coloca o nosso coração como um inimigo mais forte do que as próprias perseguições externas. As paixões que estão no nosso coração, um inimigo mais temível e mais terrível do que as próprias perseguições externas. Por quê? Porque o nosso coração não parece ser um inimigo, nossas paixões não parecem ser uma coisa ruim, parece uma coisa boa, mas quando na realidade se opõe à vontade de Deus revelada em sua palavra.
os desejos e as paixões que o nosso coração corrupto produz. Então ele diz, como filhos da obediência, então cinja sua mente da palavra de Deus, do entendimento da palavra de Deus, do que Deus exige de nós, para que como filhos da obediência possamos não nos moldar às paixões do nosso coração, mas nos moldar à vontade de Deus. E aí que é uma coisa interessante, é que a gente muitas vezes está preocupado em que a igreja se molde à nossa maneira de ver a igreja. A gente quer servir a Deus baseado no que a gente acredita como deve ser. E muita gente não se apercebe que isso são manifestações das paixões do nosso coração, a nossa carnalidade. De que nós somos chamados não para nos moldar segundo o que achamos ser, somos chamados para nos moldar sobre o que Deus pensa e diz ser. Aí é a diferença. Por isso que no versículo 15, ele vai nos dar um outro aspecto da santificação, vai dizer assim, então, cingindo a nossa mente do entendimento correto, do que Deus exige de nós na santificação, tomando consciência e prontidão de obedecer a palavra de Deus, entendamos qual é o nosso padrão de referência. Qual é a nossa referência? É o caráter de Deus, é Deus e não os nossos achismos, e não as nossas paixões, e não as nossas ideias, não nossos gostos. Vejam só, versículo 15 ele diz, pelo contrário, então resista às paixões do seu coração, resista às suas paixões, suas inclinações, seus achismos, resista à sua própria maneira de ver as coisas, molde ela a maneira de Deus ver. Aí ele diz, versículo 15, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Aqui ele vai dizer então que a santificação então é essa disposição de nos moldar segundo o padrão de Deus e não segundo nós. Segundo o padrão de Deus. Deus é a nossa referência. Deus é a nossa referência. Então, a santidade de Deus é o nosso padrão. Às vezes eu vejo o crente dizer assim, não, eu não quero ser santo. Não, porque se o crente não quiser ser santo, está ruim. É o que o crente mais deveria querer, é ser santo. Ele vai citar uma cláusula da aliança, um aspecto da aliança divina, que resume todo o propósito de Deus ao chamar o povo de Israel seu povo exclusivo. Ele diz, para que vocês sejam santos. Agora veja só, não é santo meia boca, não é meio santo, não é mais ou menos santo, santo como Deus é santo. Aí um dia alguém disse assim, não, eu não quero ser santo. Eu disse, eu quero, e quero ser igual a Deus. As pessoas bugaram o olho assim, rapaz, que arrogância é essa? Eu disse, não, porque foi para isso que ele me chamou. Só que eu quero, mas quem me faz, é Ele que me faz. E Ele me fará santo como Ele é, porque se eu não for santo, como Deus é, eu não posso vê-lo, eu não posso morar com Ele. Por isso que na conclusão da obra da salvação serão santos como Deus, claro, a semelhança de Deus, para morar com Ele. Mas por quê? Porque o caráter de Cristo se formará completo em nós. Então veja só, Deus não exige menos que isso. Sede santo, porque eu sou santo, e sede santo como eu sou. Como eu sou. Então meu padrão é Deus, minha referência é Deus, revelado no Filho. Agora, eu não o alcanço só, nem o alcanço nesta vida, mas quando a obra que o Senhor começou a completar-se em mim, eu serei sim. Serei, todos nós seremos santos à semelhança da santidade de Deus, porque a santidade do Filho
estará em nós. Já temos aspecto dessa santidade, que é a sua justiça, nos garantindo a libertação do inferno, mas essa justiça nos garantirá uma justiça pessoal, uma retidão pessoal, uma santidade pessoal. Então, isso significa que a minha caminhada de santificação deve ter o padrão de Deus como referência. Primeira coisa, o padrão de Deus, quem Deus é a minha busca, é o meu alvo. Então, essa ideia de que, não, a Bíblia diz que Deus é assim, assim, então eu não posso querer ser igual, eu tenho que achar que eu tenho que querer ser igual a Deus mesmo. É isso que eu tenho que querer, e Jesus deixou isso claro. Quando Jesus vai terminar o sermão do monte, aí ele diz assim: sede perfeito, não foi isso que Jesus disse? Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Então Jesus diz que o padrão, a referência é de perfeição, é de santidade divina. Essa é a minha busca. Eu tenho que olhar para o padrão de Deus e dizer: eu estou mesmo nessa direção, essa é a minha direção. Este é o meu padrão, é o que Deus é o meu padrão. É a santidade, é a retidão, é a justiça de Deus que é o meu paradigma, é a minha busca, é o meu alvo. Só não posso ter a pretensão de que eu possa alcançá-la como homem e como pecador. Não posso. Agora, em Cristo, sim. Em Cristo, sim. Então, por isso que ele diz que a gente deve ir para as Escrituras, deve ler a palavra de Deus, procurando conhecer o padrão de Deus, quem é Deus e qual é o padrão de Deus para nós, Ele. O que eu aprendo com o caráter de Deus, o que eu aprendo com a pessoa de Deus, com os atributos de Deus revelados no seu Filho, o que eu aprendo do que é ser santo, do que é ser reto em Deus. Não é o homem, não é meu vizinho, não é meu próximo, não é o pastor. É Deus revelado no seu Filho, que é meu paradigma, que é minha referência. Eu tenho que olhar para Deus em seu padrão revelado, Jesus, e dizer: é isso que eu quero ser, é assim que eu quero ser. Por isso que muitas pessoas se desanimam no caminho da santificação, e tem um nível muito baixo, tem um padrão muito baixo de busca de santificação, porque olha para homens, se espelha em homens. Nossa referência é Deus, não os homens. Paulo propôs um atalho válido. Ele disse assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele deu uma ajudinha para que olhasse para ele, para que alguém pudesse ter ele como referência, mas não como alvo final. Não como alvo final. Ele disse: vocês querem chegar a algum lugar? Cheguem até mim, aí vocês podem passar de mim para Cristo. Eu só vou ser uma ajuda para vocês, uma referência para vocês, mas o alvo final é Cristo. Ele disse: eu imito é Cristo. Ele está nos ajudando como exemplo humano de quem está buscando imitar a Cristo. Então, Pedro vai dizer que a santificação tem o caráter de Deus como padrão. Será que ele não quis dizer ser de meus imitadores como sou de Cristo? Ele não quis dizer que é esse ponto que nós devemos imitar ele, o de imitar também, ele. Sim. Muito mais forte isso, a ideia mais forte é essa, de que devemos ter esse mesmo objetivo como ele tem, né? Imitá-lo nesse propósito de imitar Cristo. Mas que, sem sombra de dúvida, você vê em muitos momentos ele dizer que ele nos dá um exemplo de que nós podemos seguir os passos dele até onde ele obedece a Cristo, né? Até onde ele se torna uma referência de seguidor de Cristo, de imitador de Cristo. E imitou em muitas coisas, principalmente na humildade, na sujeição à vontade de Deus. E aí muitos homens estão muito longe desse exemplo do apóstolo Paulo, né? de imitação, que é isso que eu quero mostrar aqui. Paulo não está dizendo para seguirmos ele e pararmos nele, né? Que ele é o alvo final. Ele disse assim: não, eu posso ajudar vocês, eu posso ser um ponto de referência para ajudar vocês, de ser referência de alguma forma de o que é uma imitação a Cristo, de que é uma busca de imitar a Cristo, que muitos estão longe até de Paulo, imagine de Cristo.
Se a gente ficar longe de Paulo, imagine de Cristo. Paulo, no que ele imita Cristo, naquilo que ele imita Cristo. Se a gente ficar longe dele, imagine quando estaríamos longe do próprio Cristo, aquilo que ele imita, né? Não que ele estava se colocando como referência de moralidade, né? Padrão de moralidade, mas de imitação de Cristo. É exatamente isso. Na sua segunda carta aos Coríntios, que é a carta mais autobiográfica dele, ele vai exatamente fazer uma defesa por conta das acusações que faziam em relação ao apóstolo Paulo de muitas coisas. Ele vai dizer, ele vai fazer referência a essa sua busca de identificação com Cristo, esta sua humildade, esse seu sacrifício pessoal, este seu amor abnegado para com a obra de Cristo, para com a igreja. Então ele dá vários exemplos de como ele procurava imitar a Jesus Cristo em sua caminhada, e que aqueles crentes deveriam de alguma forma ter um respeito ao apóstolo Paulo, a consideração ao apóstolo Paulo, que não estavam tendo nesse sentido, né? Então, claro, a ideia principal do apóstolo Paulo é: me vejam como referência de quem está buscando a Cristo. Então, tenham a mesma disposição que eu tenho de imitar ao Senhor. Então, Deus, na pessoa do seu Filho, é nosso padrão de santidade. É a santidade de Deus mesmo, é a perfeição de Deus que é o nosso padrão mesmo. É ela mesmo que é o nosso padrão. Por fim, ele vai dizer que nossa santificação, ela requer o temor a Deus. Ninguém pode ser santo se não tiver uma mente revestida da palavra de Deus, se não tiver disposição, obediência à palavra de Deus, se o seu padrão de santidade não for o caráter de Deus revelado em Cristo, e se ele não tiver temor a Deus, não há santificação. Porque sem temor não há resistência ao pecado. Olha o que ele diz no versículo 17. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então essa peregrinação, essa caminhada de santificação, ela exige temor. E este temor, diz ele, vem da consciência de que Deus é nosso Pai, de que temos uma relação com Deus familiar, mas que este Pai é juiz, é julgador, é um Pai que julga, é um Pai que não passa a mão na cabeça, é um Pai que disciplina. E aqui ele está falando exatamente deste tratamento terreno, enquanto estamos aqui, de que Deus, como um Pai juiz, aplica sobre nós consequências de nossos atos, nos permite experimentar as consequências. No temor ao juízo, ao julgamento, à disciplina de Deus. Então, o que é que a palavra de Deus provoca em nós? Ela provoca um santo temor, uma santa reverência, consciente de que Deus nos conhece, que Deus está dirigindo os nossos passos, e que Ele é um Pai que exige prestação de conta, que nos chama à disciplina, à correção, que não passa a mão na cabeça. Então, a santificação passa por essa consciência, por esse temor de quem é Deus. Infelizmente, nós percebemos muitos crentes viverem uma vida promíscua, uma vida de pecado, porque lhes falta consciência de quem é Deus de fato e de verdade. Tratam Deus como se fosse, como diz minha mãe, um parceiro, alguém do mesmo nível, da mesma iguala, alguém que simplesmente vai ser tolerante e dizer assim: não, é assim mesmo, né? Você é assim mesmo, eu sou seu amigão, estou aqui para lhe apoiar em qualquer coisa. Que Deus nunca vai trazer nenhum tipo de objeção, de repreensão, que Deus nunca vai dispensar nenhum tipo de agressividade, de ira, de dureza. Vai ser sempre aquela palavra, sempre acolhedora, sempre apoiadora. E não é isso que a Bíblia diz. Ele diz: no temor, aquele que vocês invocam como Pai é juiz de vocês também, é julgador, é disciplinador. Então temam, tenham consciência de quem é esse Pai, que ele não passa a mão assim. Na Bíblia fala termos temor a Deus, está dizendo para nós termos medo
Geralmente as pessoas não gostam, geralmente os teólogos querem suprimir a ideia de medo no temor a Deus. Sempre trazem a ideia de que temer a Deus só significa reverência e respeito. Respeitar e reverenciar. Eu não vejo por aí. Eu vejo que existe um aspecto de medo que não deve ser um medo destruidor, mas um medo disciplinador, no sentido de que eu devo temer a disciplina, ter como um filho tem medo de ser corrigido, de sofrer as consequências, tem medo de sofrer as consequências de seu erro com uma disciplina que venha de alguma forma lhe ferir, de ter algum dano com aquilo ali. Eu acredito que a Bíblia indica que o temor do cristão existe um aspecto também de medo, porém não como os ímpios o têm, porque o medo que está atrelado ao nosso temor, ele não pode nos afastar de Deus, mas nos levar para perto de Deus. O medo dos ímpios é um medo de que aquela ira divina o destrua. O crente precisa, por exemplo, você vê Israel se aproximando no tempo, e Deus queria mostrar que eles deveriam temê-lo como um juiz, como um Deus que destrói. Só que eles deveriam entender que Deus não os destruiria por causa do mediador. Então este medo deveria ser apaziguado, mas nunca perdido, para que eles entendessem que Deus só não os destruiria porque providenciou cobertura, mas que eles nunca perdessem a consciência de quem Ele é, de que Ele é um Deus terrível, que essa ideia, que assim, um filho nunca pode ter medo do pai. Eu não vejo isso. Um filho não pode ter só medo do pai. O seu temor não pode ser só um medo, tem que ser um respeito, uma reverência, mas ele precisa temer como autoridade que pode corrigi-lo, que pode discipliná-lo, que pode autorizar alguma perda sobre a vida dele. Então, essa ideia de que nunca pode existir medo na nossa relação com Deus, eu acho isso perigoso, porque Deus não deixa de ser quem Ele é num tratamento conosco. Ele não deixa. Agora, o tratamento que Ele tem com o crente, ele é um tratamento que não nos leva à destruição, mas à salvação, a uma relação próxima. Aí então ele diz assim: o amor dissipa este medo de ser destruído, que o amor dissipa o temor, né? Mas que temor é esse? Que medo é esse? Esse medo de ser destruído por essa ira, esse medo de ser rejeitado. Então ele diz assim: quando a gente entende o amor de Deus por nós, eu não tenho medo de ser rejeitado por Ele, mas eu temo como um Deus terrível, como uma ira destruidora, que é um Deus disciplinador. Então eu não tenho dificuldade de entender que existe que essa ideia de que você não pode ter medo de jeito nenhum de Deus. Isso não fica claro nas Escrituras, não, né? Pelo contrário, a Bíblia diz que Deus deve ser temido como um fogo abrasador, como um consumidor. Isso é um aspecto também. Por exemplo, esse termo é usado para a polícia, quando Paulo diz assim: não queres temer a disciplina do magistrado? E que temor é esse aí? Esse temor não é só respeito, não. Esse temor é medo de receber a consequência de um erro, como perda de liberdade, a espada que Paulo diz, é um medo de receber a consequência de ser punido. Então este medo, geralmente quando fala de temer a Deus, não sei se
Que ele julga, exatamente. Olha como esse temor está associado a julgamento, né? Porque ele julga. E aqui, esse julga aqui é exatamente punir a desobediência. Deixar sofrer a consequência. Veja o que ele coloca aqui, ó. Ora, se invocais como um pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as suas obras, olha, que julga com justiça, temam segundo as suas obras, portai-vos com temor. Esse temor aqui não é só uma mera reverência e respeito, não. Ele envolve medo de ser disciplinado, de ser corrigido, de receber a mão dura de Deus, que é um fator de retração do mal, que é um elemento que Deus usa para a retração do mal. Agora, nosso temor para com Deus não se restringe a medo, não, reverência, respeito, amor, né? Então há vários aspectos, mas o medo está envolvido, sim. Na verdade não seria um medo como que Deus fosse mal. Sim, mas justo, punidor, né? Que quando Disciplinador, né? Na analogia do pai e o filho, né? O filho ele não tem medo do pai, ele tem medo de o pai pegar e fazer um erro. Para ser por causa da disciplina. Pronto, é esse aspecto aí. Ele não chega em casa. Fica assustado com o pai. Porque o pai está em casa, né? Então ele na verdade, esse tipo de medo aí já mostra que está tendo uma relação errada com pai e filho, né? Abuso de autoridade, coisas dessa natureza, né? Totalitarismo, coisas dessa natureza. Mas, sua colocação está certa. Temer o pai como disciplinador, né? Na hora que se comete um erro, isso faz parte da relação de temor, sim. Do correto temor, sim. O medo do indivíduo, da autoridade como disciplinadora, né? Como corretora do mal, como aquela que corrige o mal, que vai corrigir o mal, né? O erro, sim. E nesse aspecto está em toda a estrutura de relacionamento de autoridade, familiar, política, social e com Deus, muito mais. Então dizer que medo deve ser totalmente excluído da relação com Deus, de temor com Deus, não concordo, visto que muitos textos indicam isso, temor associado a medo da disciplina, né? De sentir a mão pesada de Deus, né? De sentir a disciplina, de receber a disciplina, mesmo sabendo que ela visará nosso bem, né? Mas trará dor, trará sofrimento, sim, em soma de tudo. Então, o temor, que aqui ele está falando de santificação, exatamente sendo ajudado por esse temor em seu aspecto pleno, né? De reverência, de respeito e de temor e de medo da ira do juízo divino. Isso faz parte, sim, da nossa relação com Deus. Inclusive, tem um provérbio que Salomão diz, né? Que o temor a Deus nos livra do pecado. Alguns vão dizer que esse Deus que pune só existiu no Antigo Testamento. Exato. Que não é uma verdade. Vários textos do Novo Testamento, né? Inclusive esse aí mesmo dá uma ideia disso. E nós vamos lá para Apocalipse, nós vamos ver que um belo dia Jesus vai voltar, mas agora para cumprir o seu papel também de juiz. Implacável, né? Diz a palavra de Deus, um juiz implacável, que não tem como aplacar sua ira, julgará com justiça, né? Porém, sobre os crentes prevalecerá a justiça do próprio Cristo, né? Que cobrirá. Por isso, você vê como é tanto que a Bíblia diz que nossa garantia é de que o sangue de Cristo cobre-nos de tal maneira que nos livra da ira vindoura. Se não fosse isso, então, do que o sangue de Cristo nos livra? Uma das coisas, da ira de Deus, da ira que exige o que? Destruição, punição eterna. Então, por isso que
o escritor aos Hebreus vai dizer assim: tendo este sumo sacerdote, tendo consciência da cobertura de Cristo. Por que eu chego diante de Deus sem aquele temor exagerado? Porque diz assim, porque eu me aproximo por causa do mediador, eu tenho certeza que eu não serei destruído. Então, achegai-vos confiadamente, como isso é ensinado no Antigo Testamento, isso era ensinado na estrutura do templo e do tabernáculo, de que só um indivíduo poderia entrar no lugar mais santo. Se outros entrassem, seriam o quê? Fulminados. Quem era esse indivíduo? O sumo sacerdote, que representava Jesus Cristo, que é aquele que nos coloca diante de Deus, de maneira que nós não sejamos destruídos. Por isso que o escritor Hebreus disse: sem essa santidade, sem essa perfeição de Cristo, sem essa retidão, sem ser reto, eu não posso estar diante de Deus. Sem ser justo e santo, a glória de Deus exige minha destruição, a santidade de Deus exige minha destruição. Tamanha a santidade de Deus. Então, como é que o homem não vai ter medo disso? Você está entendendo? Como é que o homem não vai ter medo de ser destruído por um ser que, com o seu próprio brilho, me leva a desejar a morte? Como Isaías viu e disse: vou morrer, eu vi a glória do santo, eu vou morrer. A indignidade, o contemplar um pouco da glória de Deus trouxe uma consciência de tamanho de indignidade que ele teve uma sensação de morte. O Senhor veio e o animou, mostrou que havia uma mediação para que ele pudesse estar de pé diante do Senhor. Entendeu? Quando Israel viu um pouco da manifestação da glória de Deus, que vinha o monte e Deus fazia balançar o monte, terremoto, relâmpago, trovão, era uma confusão maior do mundo. O povo morrendo de medo, se chegasse um cordeirinho e tocasse no pé do monte, morreria. Aí o povo disse: Moisés, fale Deus contigo, conosco não, porque a gente não aguenta, a gente se estremece só em chegar perto. Para você ver, como é que o homem não tem medo dessa grandeza? Tem sim. Tem. E mesmo em Cristo, de alguma forma este medo permanece, porém não um medo desanimador, não um medo desesperador, certo? É isso que nós não temos em Cristo, mas um aspecto deste medo permanece sim. Então o temor a Deus, ele exige, o temor a Deus é produzido pela obra do Espírito Santo em nosso coração, que é um elemento que nos ajuda na nossa santificação. Temer a Deus nos leva a fugir do pecado e a correr para Ele. Então, o medo paralisante e desesperador faz a gente fugir. Por exemplo, Adão e Eva tiveram medo sem a cobertura da graça inicialmente, né? Então eles fizeram o quê? Se esconderam. Depois Deus veio e disse: não. Vestiu, deu uma promessa de redenção e disse: vocês estarão distantes de mim, mas não totalmente. Não totalmente. Haverá um mediador que facilitará a nossa relação. Então, isso mostra que essa é a reação imediata do pecado. O pecado produz um medo de nos afastar, de nos desesperar diante de Deus. Porém, a fé, a certeza da obra de Cristo, nos conduz a um temor que apenas nos leva a afastar do pecado para nos aproximar de Deus. Qual a diferença? É um temor que não nos afasta, é um temor que nos aproxima. Como um filho que quer ficar perto do pai e diz: eu não quero mais errar para não ter que sentir a tua mão, tua disciplina, né? Tem medo de que seu pecado, seu erro, sua desobediência o afaste do seu pai, manifeste o lado disciplinador do seu pai, rejeitador do seu pai, porque ele quer estar perto. Ele não quer sentir, ele não quer ter aquela sensação de rejeição que ele teve na hora da disciplina, né? De decepção, de desprezo, mas ele quer ser sempre acolhido pelo pai. Então ele teme
a disciplina, ele teme seu pai como disciplinador, querendo tê-lo apenas como um apoiador, alguém que o aprova. Então aí o temor leva à obediência. O que é comunhão? Que é aprovação, mas fazendo o que é certo, né? Não o que é errado. Então veja que a disciplina de Deus e o temor a Deus visa santificação, não afastamento, mas a aproximação dele. Então o crente que na palavra, então por que a Bíblia está cheia de exemplos de como Deus disciplina, de como Deus corrige, como Ele ainda é juízo, para que provoque-nos o temor reverente, o temor de medo disciplinador, o temor de amor, o temor de reverência e respeito, a gente correr para Ele. A gente correr para Deus. Então, meus irmãos, que Deus possa aplicar essa obra em nossos corações, possa nos dar consciência de como Ele realiza em nós e por meio de nós a obra da santificação. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.